vírgulas que chegam como se rasgasse uma página inteira. Mudam o ritmo, o rumo, o fôlego. E a vida, que até então seguia em linha reta, é convidada a fazer uma curva brusca, daquelas que ninguém está preparado para fazer. A história de hoje é sobre alguém que foi interrompida cedo demais, quando os sonhos ainda estavam em construção e os planos não tinham nem saído do papel. É sobre alguém que ouviu de vozes sérias, que talvez não tivesse mais tempo, mas escolheu escutar outra voz, a que vem de dentro. A voz da fé, da coragem, da esperança que insiste mesmo quando a medicina já não aposta. É sobre uma filha e uma mãe que decidiram voltar para casa. E ali, longe dos aparelhos, dos protocolos, dos pareceres, encontraram o milagre do recomeço. É sobre reaprender a viver com um corpo que mudou, com uma rotina que exige mais tempo, mais cuidado, mais presença. Mas também é sobre descobrir que viver não é voltar a ser como antes, é seguir sendo, mesmo quando tudo muda. Nesse episódio do Vírgula, a gente não vai falar de superação no sentido raso da palavra. A gente vai falar de verdade. Sobre dor, sobre luto, sobre limite. Mas também sobre propósito, sobre luz, sobre força. E sobre como é possível, sim, construir uma nova história, mesmo quando tudo parecia ter chegado ao fim. Afinal, tem vírgulas que não são o fim, são só um recomeço. Sejam muito bem-vindas ao Vírgula, Luíse e Elaine. Obrigada. Muito obrigada. Gente, hoje o coração tá palpitando aqui, porque Luíse e Elaine são minha família, né? Eu acabei de entrar para essa família. Então, eu ganhei uma prima e uma tia que eu amo muito. Muito obrigada por vocês estarem aqui conversando comigo hoje. Ai, não tinha outra forma da gente se encontrar com tanto amor, assim. A gente admira demais o seu trabalho, admira você. E você tá na nossa família, a gente tá de braços abertos o tempo todo. A gente te ama muito. Muito obrigada. E hoje a gente vai contar a sua história, né, Luíse? Que vírgula foi essa? Conta pra gente. Com 20 anos, eu descobri um câncer. Foi um condrossarcoma, que é um câncer ósseo. E ele é de nível 2, então normalmente ele é benigno, mas pelo tamanho que ele tava, ele se tornou maligno. Uhum. Então, era bem momento de pandemia, eu tava na universidade, comecei estágio e tive que parar tudo por causa desse tumor. Uhum. E daí, a partir disso, a gente foi desenvolvendo a vida em volta disso e estamos aqui hoje, né? Não é uma superação clichê, porque eu ainda tô no caminho, né? Eu ainda tenho muita coisa pra processar, que eu demoro, assim, mas a gente tá dando um jeito. Em família, às vezes só eu por dentro, assim. Mas a gente tá se desenvolvendo de novo. É uma nova pessoa. Uhum. Eu até, quando quis chamar vocês aqui, né? Eu falei, bom, a história... A protagonista dessa história é a Luíse, é ela que viveu tudo isso. Mas eu, como mãe de uma filha que também teve câncer e que infelizmente não está aqui para contar a história, sei que nós mães também fazemos. É a nossa história também. Nós não somos as protagonistas, mas somos papel importantíssimo nessa história, né? Então eu falei, não tem como contar a história da Luíse sem a Elaine estar junto. Como que foi essa vírgula pelo teu ponto de vista, Elaine? Bom, antes de mais nada, obrigada, né, Virgínia? Eu acho que nós tínhamos essa necessidade de expor um pouco daquilo que a gente tem vivido dia a dia. E como a gente vai expor algo que está dentro de você. Então, como mãe, ser mãe, e todas as mães que vão estar me ouvindo sabem, que é como se a gente caísse num poço muito profundo, porque você queria que isso estivesse acontecendo com você, né?
Porque você acha que você tem mais maturidade, você acha que você está mais preparado, e na verdade ninguém está preparado para nada. Essas coisas, elas aparecem e a gente precisa fazer com que elas sejam mais suaves. E foi isso que nós tentamos fazer, e é isso que eu tento fazer o tempo todo, tentando incentivar a Luíse da minha forma, fazendo com que ela acredite que esse dia é importante, mas eu não sei se a gente vai ter o dia de amanhã, e eu não sei, não só por ela, que está enfrentando uma doença, mas por qualquer pessoa. Então, a primeira coisa que me veio na cabeça quando nós soubemos da doença foi: vou buscar a cura. E não a cura pela palavra, a cura pela mente, pelo corpo, e para deixar as coisas mais suaves. E isso não é um processo fácil, é um processo muito delicado, que é a gente com a gente mesmo. Eu não podia entrar em desespero, eu não podia não acreditar que não houvesse uma saída. Eu tinha que me apegar em algo, né? Eu tinha que fazer com que ela entendesse que eu estava do lado dela e que tudo que acontecesse, eu continuaria do lado dela. E é o que eu faço até agora, né? Então, a gente estar juntas aqui é um momento muito especial, porque a gente continua lado a lado, né? E ela sempre vai poder contar comigo em qualquer circunstância. Então, isso faz com que o medo diminua, a aflição continua, mas a gente vai tentando diminuí-la também. E tiveram muitas situações que a gente tentava transformar o caos em algo mais suave, porque é um caos, né? Uma doença na vida de qualquer pessoa é um caos. E eu quero crer que Luíse tenha absorvido isso, e eu acho que a gente continua essa caminhada, um dia de cada vez, ela cada vez melhor, com muito aprendizado, com muita determinação, com muitos cuidados. A gente continua sempre alerta. Essa é a palavra, alerta. Eu até, Elaine, pensando, né, na história de vocês, eu posso observar o seguinte, que a Luíse, com 20 anos, descobrindo um câncer, é diferente da Bia com 5, que descobriu um câncer. Porque ali eu era totalmente responsável por ela. A Luíse, não. A Luíse já era maior de idade. Luíse, como que foi isso? Você ter que assumir a responsabilidade de decisões tão importantes, tendo até mesmo que falar, peraí, mãe, isso aqui é comigo, né? É a minha vida, eu que tenho que decidir por isso. Como que foi? Conta pra gente um pouquinho. Foi bem complicado, porque são várias decisões que não vão contar só agora, né? Pro resto da minha vida. Porque agora eu tô com 24, então são 4 anos desse tratamento. Vários momentos eu tive que tomar decisões muito importantes. Muito sérias. Muito sérias. E até os próprios... o pessoal do hospital não tá acostumado com alguém da minha idade passando por algo assim. Então, tem muitas consultas, exames, que eles falam direto com a minha mãe. Tiveram momentos que eu falo, mãe, não entra, porque eu quero que o médico fale comigo. E é um peso enorme eu entender o que tá acontecendo, porque eu queria entender. Porque uma criança, ela pode até saber mais ou menos, mas não é ela que toma a decisão, ela às vezes não tá entendendo completamente o que tá acontecendo. Eu tava entendendo, eu tinha que tomar a decisão, eu tinha que pensar no futuro e até repassar isso para os meus pais, né? Porque até essas decisões, era importante que eu batesse o pé e falasse, não, eu que vou escolher, porque a minha vida é o que eu tô pensando agora. Então, a gente conversava muito, a gente chegava em conclusões juntos, mas o final era sempre meu, né? Eu que assinava embaixo. E é bem difícil ter essa responsabilidade, porque eu não me sinto adulta o suficiente para tomar essas decisões, mas eu também, o tempo todo, tendo que pensar, e o que vai ser depois? Daqui 5 anos, daqui 10 anos. E tinha coisas que não tinha como pensar daqui 5, 10 anos, porque eu não sabia se eu ia durar 5, 10 anos. Então, era na hora, assim, o que vai ser melhor agora, o que não vai. E até agora eu tô, assim, processando as coisas que eu decidi lá atrás. Mas eu não me arrependo de nada, isso é o melhor, assim. Qual foi a decisão mais difícil de todas? Eu tive que escolher como seria o tratamento, como que seria a cirurgia, porque eu fiz umas 11 cirurgias nesse período. Então, várias coisas eu brigava com os médicos,
tinha a possibilidade de eu botar uma prótese, porque eu fiquei com uma deficiência, né? Então, até pouco tempo eu estava na cadeira de roda, agora eu tô transitando para bengala. O que é incrível, que daqui a pouco a gente vai falar sobre esse milagre. Isso foi um milagre, mas a gente já chega lá, fica aí. Que você foi responsável por isso, Virgínia. Eu não. Você já vai saber da evolução, tenho certeza que você foi. Vamos conversar assim. Tá, então deixa fica pra depois. Ai, até me perdi. Da cirurgia mais difícil de tomar decisão. Então, foi da primeira cirurgia já tinha que tomar uma decisão terrível, assim. Uhum. Depois, o tumor que eu tive, ele é radioresistente e quimioresistente. Então, os tratamentos são muito difíceis, assim, que ele não reage, simplesmente. Uhum. Então, eu fiz a cirurgia e logo eu já tinha que fazer uma radiocirurgia, que é um procedimento chatinho, assim, mas é melhor. E nesse meio tempo, eu também tinha que decidir se eu ia congelar ovos ou não. Uhum. Então, com 21, eu decidi se eu ia ter filho no futuro ou não. Uhum. Porque a chance de atrofiar os órgãos era grande, assim. E eu decidi que não. Então, assim, é algo que eu tomei a decisão lá e às vezes eu penso nisso porque eu me sinto meio por fora das minhas amigas. Às vezes que, meu sonho é ter filho, meu sonho é ter filho. O meu nunca foi. Uhum. Mas às vezes eu me sinto de fora, assim, porque eu não posso nem sonhar mais de... Porque você já tomou essa decisão. De gestar uma criança, né? Mas... daí fiz o procedimento. E tudo muito rápido, né? Porque todas as decisões eu tinha, no máximo, umas 3 semanas, 1 mês para tomar a decisão. Uhum. E outra vez também, eu tinha que fazer uma cirurgia e falaram que iam colocar bolsa de colostomia. Uhum. E eu falei que não, e briguei com o médico. Falei, não, se você botar essa bolsa, eu não vou mais ter vontade de fazer nada. Eu vou morrendo aos poucos, assim, meio que deu uma bronca. Porque eu já tinha colocado a de nefro. Uhum. E foi uma das piores coisas, assim, porque eu tava evoluindo em outros quesitos, mas daí a bolsa sempre me travava, assim, me lembrava que eu estava no tratamento. Uhum. E daí eles fizeram a cirurgia e não colocaram a bolsa. Então foi um momento, assim, que eu vi que a minha decisão, a minha voz, eles escutavam. Porque em vários momentos, não. Em vários momentos, eu nem tinha força para falar. Mas quando eu tinha, eu falava e fui ouvida. Então isso também foi reconfortante, assim. E Elaine, como que foi isso? Porque a Elaine, gente, assim, ela é peculiar. A Elaine, ela é muito cuidadosa, é uma mãezona, carinhosa. Como que foi dar um passo para trás num momento tão importante, para decisões tão difíceis? E mesmo que vocês tivessem tomado decisões em conjunto, como a Luíse falou, em alguns momentos a decisão foi dela e só dela. Como que foi para você dar esse passo para trás e dizer, é a vida dela e eu tenho que deixar? Não foi fácil. Ou não foi? Não foi e não está sendo, né? Porque você deixou claro a condição de que você, como uma garotinha, né, você domina a situação. Então, você tem que sair de cena o tempo todo. Você tem que estar sempre esse passo atrás e não ter medo de errar. Então, eu tentava, nesse processo todo, e até agora, eu tento ouvir muito a Luíse. Tem horas que a gente escuta e aceita, tem horas que a gente escuta e dói pra caramba, tem horas que a gente escuta e tem que dizer para ela não dá. Uhum. E essa é a pior hora, de dizer não dá. E nós tivemos uma situação dessa quando estava lá correndo o risco da questão de perder o rim, e que a gente teve 2 horas para resolver isso. Uhum. E aí eu vou te dizer, o que entra em primeiro lugar, assim, primeiro os amigos, a família tem que estar junto com todos. A gente tem que ter pessoas que a gente possa chorar, que a gente possa reclamar, que a gente possa gritar e que a gente possa dizer, eu só quero ficar quieta nesse momento. Uhum. Então, a gente teve isso. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram. E aí, nessa hora de desespero, o que a gente faz agora que eu tenho que decidir se ela vai fazer cirurgia ou não vai, você liga para alguém, que alguém liga para alguém e essa rede de apoio
é fundamental. Então, eu tive muita rede de apoio, de pessoas conhecidas e de pessoas desconhecidas. E a família o tempo todo. A família, assim, a gente se uniu muito. E, assim, acho que Luíse vai contar uma historiazinha sobre a questão da família, da doação, né, filha? Que foi a maneira com que ela levou essa informação toda, porque a gente tinha que ter cuidado com o que a gente falava para as pessoas também. Porque o câncer é algo que as pessoas têm preconceito, elas têm medo, e a gente não pode ter. A doença não pode ser maior do que a nossa esperança de mudar. A gente sabe de situações que o próprio corpo não dá conta, mas eu vi a Luíse dando conta. E eu dizia, não sou eu que vou fraquejar. Foi então assim que todas as vezes que a gente precisou tomar a decisão, eu sabia o que ela queria, e eu dizia, então vai ser do jeito que ela quer. E aí a gente batia de frente com quem quer que fosse, né? Ah, quer falar o contrário? Não, a Luíse não quer isso. Então, eu e Maurício, né? Muitos julgamentos, né? Mas não dá para ser de outra forma. Dá para ser de outra forma. Então, nós tivemos que tomar muitas decisões pautadas naquilo que ela queria e que eu não me arrependo. Eu faria tudo de novo e digo para ela, você foi certeira, né? Porque ela só está aqui porque ela tomou uma decisão de estar aqui. Sim. Então, não existe assim, quando fala, você fez isso, você fez aquilo. Não, eu fiz o que ela queria. E eu acho que ela quer estar aqui, ela quer viver. E quando uma pessoa quer viver, a gente tem que buscar meios para fazer com que ela continue vivendo. Né? E para saber como é que ela continua, ela tem que me dizer. Diferente de uma criança, né? Um adulto, você tem que prestar atenção em todos os detalhes. É o que eu estou fazendo até agora, sabe? Prestando atenção nos detalhes, o que ela gosta. Às vezes a gente não acerta, né? Porque eu não sou perfeita também. Mas eu acho que até então a gente está acertando. Né? Até eu vou contar uma historinha aqui rapidinho e vou engatar numa pergunta para você, tá? 1 ano e meio, a gente está em maio, 1 ano e 4 meses atrás. Isso. 1 ano e 4 meses atrás, a Luíse foi internada em estado gravíssimo no hospital, né? Da onde a gente achou que ela não fosse sair com vida, não foi? Foi. Não estou exagerando. A gente foi visitar a Luíse e ela era irreconhecível. Eu não sei nem se ela lembra que a gente foi lá, porque ela estava em Nárnia naquele momento. Já tinha chegado lá. Tava, né, filha? E naquela, dentre muitas coisas, né, que a gente não precisa entrar em detalhes, mas dentre muitas coisas, a gente entendeu que a Luíse não viveria. Essa foi a sentença que nós recebemos e que nós percebemos vendo a Luíse ali. Hoje, 1 ano e 4 meses depois, a Luíse estar aqui, subir 2 andares para estar nesse estúdio de muleta, né? Porque foram vários meses de cadeira de rodas e ainda de vez em quando, né? Eu tô como cadeirante ambulatório, então tem dias que eu tô melhor, eu vou andar de bengala, outros dias eu prefiro a cadeira que me dá mais conforto, eu não sinto tanta dor, mas tô na transição, assim. E é muito, assim... É um milagre, essa é a palavra, não tem outra palavra para isso. É milagre, o que aconteceu com a Luíse foi um milagre. E qual que é a pergunta que eu quero te fazer? Porque isso você me contou num almoço e eu fiquei, sério mesmo? E eu quero saber. Vamos contar. Porque vocês conversaram sobre a morte. Vocês falaram sobre como você queria estar vestida no caixão. Como que foi falar sobre algo tão delicado, tão forte e de uma forma tão madura? Eu acho que a parte mais tranquila, assim, foi que eu aceitei que eu ia morrer. Assim, foi uma chavinha que virou, mas eu também não deixei de tentar viver. Eu só aceitei que eu não ia mais. Então, eu meio que forcei a minha família a se juntar pra gente falar sobre isso, porque... Eu tenho um pouco da coisa de querer agradar os outros, de não atrapalhar. E eu pensei, não posso deixar tudo na mão deles, né? Pensa, minha mãe mexendo no meu armário todo bagunçado, de roupa, não dá. Então, e não só isso, mas a gente... É que pra mim é muito fácil, porque tava acontecendo comigo e, tipo, se eu morresse, ia acabar ali pra mim. Mas
mais complicado foi falar com os meus pais, com a minha mãe, principalmente, porque eu iria embora, né? Ela ia ficar. Então, ela que ia carregar esse peso, ela que ia ter que fazer as coisas que eu tava pedindo. Uhum. Então... Mas o aceitar que eu ia morrer foi meio que o que me salvou, assim. Porque foi num momento que eu tava no hospital e eu não tava evoluindo. Eu passava a maior parte do tempo cheia de remédio e meio sedada, assim. E daí eu falei, não, eu não quero morrer no hospital, eu quero morrer em casa. Porque a gente já tinha combinado em outro momento, assim, se eu estiver perto de morrer, eu vou querer morrer em casa, não vou, ou em qualquer outro lugar. Não quero morrer no hospital. E daí, conversando com a minha mãe, assim, não, eu vou... Mãe, eu acho que eu já tô mais pra lá do que pra cá. Você consegue me tirar daqui? E a minha mãe foi atrás disso, e os médicos começaram a dar remédio via oral, né? Porque tava tudo venoso. Uhum. E eu fui pra casa. E meus exames no hospital estavam só piorando o tempo todo, assim. Eu tava só o osso, a carne. Eu não tava a pessoa. Já não tinha alma ali dentro. Uhum. E daí, em 3 dias em casa, os exames começaram a melhorar. Eu comecei a me sentir melhor. Mas Isso eu foi ainda... incrível, né? Aham. Eu ainda tava de cama, então eu dependia muito dos meus pais. O que é muito difícil também. Porque com 23 que eu tinha, eu precisei de ajuda como uma criança, como um bebê, assim, eu precisava de ajuda pra ir ao banheiro, pra escovar os dentes. Coisas pequenas, eu sentia dor em tudo, mas eu fui melhorando. E daí outra coisa que me ajudou muito foi fisioterapia, né? E psicólogo o tempo todo, porque o que mais pega não é nem o corpo, né? A cabeça. Então, com a ajuda de fisioterapeuta, fui melhorando, fui conseguindo sentar, porque nem isso eu conseguia. Daí, sentar na beirada da cama. A primeira vez... Todas as vezes que eu ficava internada ou muito tempo no hospital, eu chorava quando eu podia tomar um banho e lavar a cabeça. Então, eram nas coisas simples que a gente achava essa luz, assim. Corriqueiras, né? Uhum. Coisas corriqueiras pra você eram incríveis. E foi... É isso que a gente conversa, assim, que o que alavancou foi que a gente tinha objetivos pequenos. Eram coisas... não era um objetivo tipo, eu quero voltar a correr, quero voltar a fazer as coisas que eu fazia, quero voltar a ser a pessoa que eu era. Uhum. E que eu ainda tô tendo dificuldade de lidar com isso, né? Porque eu não sou mais a pessoa que eu era. Uhum. Eu sou uma fênix, assim, eu nasci, morri e renasci como uma outra pessoa. Uhum. Mas ela começou a vida assim. A Luísa é prematura. Ela vai ser a Fênix, a nossa Fênix, né? Eu acho que ela mostra isso muito claramente. De se ressurgir mesmo, porque a saída do hospital para casa, ela ressurgiu, né? Foi. A gente sabe disso, você viu isso, todo mundo, as pessoas que acompanham e as pessoas que acompanharam no período e que a vêm agora, dizem, meu Deus, Como não é possível. assim? E é possível, sabe? Uhum. É possível porque a gente está vendo que é possível. Sim. Né? E a gente... às vezes eu digo para ela, filha, dá a impressão que a gente viveu um pesadelo e hoje a gente está vivendo um sonho, mas um sonho real, algo que nos impulsiona a perceber que cada detalhe do que ela viveu e do que a gente sofreu só nos fez ficar melhor. Sim. Sabe? Sim. Pra gente mesmo, não para os outros, porque a gente não tem que se preocupar com o outro, né? Como ela fala hoje, ela é uma cadeirante ambulatorial, né? Também não é um processo fácil, Uhum. porque ela continua em tratamento, né? Ela continua com a doença. Uhum. A gente não conseguiu eliminar o tumor 100%. E o que mais machuca a gente é assim, que você sai de um problema, Luíse, talvez, o médico já disse, ela não morrerá do câncer, mas a gente tem que tomar cuidado com outras coisas. Uhum. E não só uma pessoa que tem câncer, qualquer pessoa, né? Isso. Qualquer doença, às vezes, pode ser uma coisa traumática. E no caso dela, a gente fica sempre na condição assim, agora ela tá bem, que bom que ela tá bem. Sim. E vamos Aproveitar valorizar um dia de cada vez. um dia de o cada estado vez. paliativo, né? Que Uhum. agora eu tô em estado paliativo, que também é algo que assusta, né? Primeiro o câncer, daí o estado...
ou cuidado paliativo, são palavras que já vêm com um preconceito que a gente tinha, e daí a gente teve que alterar. Mas a gente falando essa semana, assim, sobre o cuidado paliativo, porque a definição, assim, é viver o máximo possível na melhor qualidade possível. Mas isso é a vida. Tipo, é o normal. Mas você sabe, deixa eu te contar então uma coisa, já te dando um spoiler, dando um spoiler para você também que tá aí em casa. Próximo episódio é com a doutora Larissa e a Fernanda Braga, do Dando Voz ao Coração. A gente vai fazer uma série de 5 episódios sobre cuidados paliativos. Perfeito! E na nossa conversa, onde a gente estava, né, fazendo o briefing dessa conversa, ela me explicou uma coisa que não é bem isso. Ela falou, o cuidado paliativo, ó, eu dando spoiler mesmo, eu já tô falando, já tô respondendo. Só um pouquinho, doutora Larissa, já tô respondendo a sua primeira pergunta. O cuidado paliativo, pelo que ela me explicou e eu entendi, você recebeu um diagnóstico de uma doença que te coloca em risco de vida, em risco de morte, no caso, Sim. Você já entra em cuidado paliativo. Então, mesmo a partir do momento que você recebeu o diagnóstico, qualquer pessoa, você já está em cuidado paliativo, porque o cuidado paliativo é te dar qualidade de vida enquanto você corre risco de perdê-la. Doutora Larissa, eu falei certo, é isso mesmo? Mas para um leigo, que nós somos leigos com relação a isso, eu fiquei encantada quando eu comecei, porque depois que a Luísa saiu do hospital, a gente já sabia que ela estava em cuidado paliativo há muito tempo, mas eu não conseguia compreender isso. Aí eu fui em busca. Porque tudo que a gente não sabe, a gente não tem que ficar ouvindo qualquer pessoa. A gente tem que ir nas cabeças, nas pessoas que entendem. Então, isso é uma coisa fundamental. Não, as pessoas que estão nos ouvindo não ouçam qualquer coisa, não tenham medo de pesquisar. Nós temos uma gama de profissionais extremamente gabaritados e que falam de qualquer processo de doença de uma maneira muito tranquila. Vou ficar curiosa em assistir o próximo episódio, porque eu sou fã, eu sou fã, mas esse cuidado paliativo, e assim, agora eu vou falar do que você nos ajudou. Virgínia casou há pouco tempo, né? E quando Virgínia e Fernando estiveram lá em casa falando do casamento, vocês não sabem o quanto o Luiz mudou. Então, no dia do casamento de vocês, né? Eu, tia Fernanda e Virgínia, eu vibrava por vocês e vibrava por nós todos, porque a Luíse se encantou com a situação. E eu, que fico o tempo todo com ela, eu percebia o quanto ela ia abandonando a medicação, até o tratamento psicológico foi melhorando a partir do momento que ela tinha um objetivo que era o casamento da Virgínia e do Fernando, né? Então, busquem, gente, objetivos reais na vida de vocês. E ela tinha o objetivo de ir de muleta no casamento. Muleta. Essa parte eu sei. Ela tinha universidade para voltar. Então, a nossa cabeça, ela funciona dessa forma. Se a gente ficar focado na doença, a gente só vai adoecer mais. Se a gente tirar o foco da doença, não significa que a doença vai acabar, mas ela passa a não ser mais a evidência. E eu acho que todos os problemas que nós enfrentamos na vida são assim. A gente não pode evidenciá-los além do normal, porque senão se para de viver. Muita gente para de viver sem ter morrido, né? É verdade. Mas eu também dei muita sorte que quando eu descobri a doença, não estava com tantos objetivos futuros, né? Porque foi bem no meio da pandemia, mas eu estava no estágio, estava na universidade, eu tive que parar tudo. Mas eu não tinha, tipo, intercâmbio, tinha viagem, não tinha nada, sei lá, um casamento meu, alguma coisa que eu precisasse parar, porque ia pegar muito o emocional, né? Então, pelo menos isso eu me salvei um pouco. E agora eu voltei com o objetivo de me formar de uma vez, né? Porque não foi naquele momento, mas ainda tô conseguindo. E tô indo bem. Pelo menos isso. Você falou para mim agora sobre não ter medo de pesquisar.
Vamos entrar num ponto aqui que é importante também, que é a internet Sim. e as redes sociais. A internet, acho que mais no sentido de você pesquisar ali no Google, agora com as inteligências artificiais, ChatGPT. O ChatGPT, ele ainda é mais inteligente que o Google, né? Mas, né? Mas tem que tomar cuidado. Mas tem que tomar cuidado de fazer uma pesquisa ali e vir coisas que assustam muito além do que deveria ou Sim. até que subestimam. Sim. E as redes sociais, porque daí tem muita opinião rasa, opinião de gente que não sabe o que está falando. Isso acredito que também, quando você conversa com a família, com os amigos, também muitas opiniões de vários lados, né? Como que foi para vocês lidar com isso? Aí eu já tô mandando 3 perguntas numa só. Vamos lá. Como que foi, né? Lidar com tudo isso, com o excesso de informação, com o excesso de opinião, né? Seja de que fonte for. A internet, ela foi muito boa pra gente, as pesquisas, porque tinha coisas que os médicos não sabem explicar direito, porque eles sabem só termo técnico, né? Então, eu fui procurando muita coisa. E o meu tumor, ele é bem raro. Então, eu tinha que procurar inglês. Às vezes, eu lia artigo, lia coisa que eu não entendia tudo, porque estava em termos médicos. E foi muito engraçado, porque meu pai gosta muito de pesquisar, e ele foi muito atrás disso. Só que daí ele chegava na consulta, e o médico falando sobre a minha condição, sobre o que estava acontecendo comigo. Ele, não, porque eu vi no Google que tal coisa na China tá funcionando, que tal coisa em tal lugar tá acontecendo. Isso deve ser um tiro no peito do médico. Pai desesperado, mãe desesperada, né? Complicado. Não, e a cara do médico já murchava, assim. Não, senhor, mas não é bem assim. Porque também tem muita coisa que acontece em outros países que a gente não tem acesso aqui ainda. Não tem maquinário, não tem a estrutura. Tecnologia aqui. A tecnologia não chegou aqui ainda, né? A gente viu muita coisa assim. E aí você entra em desespero, porque diz, eu preciso disso, mas como é que você vai até o lugar? Sim, né? Tem custo, tem uma série de coisas. Daí a solução foi fazer com que meu pai não entrasse mais nas consultas. Porque até depois que ele falava, porque eu vi no Google, até os médicos ficavam tipo, então pesquisa no Google. Meio tipo, você não precisa da minha informação mais, né? Então daí, pai, você não entra mais, pode deixar que eu repasso a informação. Mas eles se ofendem, né? Porque, com certeza, né? Eles estudaram a vida inteira ali, daí chega alguém, não, porque eu vi em tal lugar, eu vi no YouTube, Mas tudo certo, assim, ele também ajudou muito com essas pesquisas que ele fez, né? Teve um momento no hospital que ele fez uma planilha para ver os remédios que eu tava tomando, porque eu tive alergia, não alergia, mas uma intolerância a alguns remédios. Então, alguns pioravam a minha situação, em vez de ajudar. A médica do tratamento paliativo com certeza vai explicar sobre isso. Né? Porque cada corpo é um corpo, as quantidades de medicamento, como é que o medicamento funciona na cabeça, por exemplo, tem coisas que não vão funcionar para todas as pessoas. E a gente viu isso com a Luísa o tempo todo. Porque acho que intoxica o organismo, isso é uma fala minha, e aí você fala, mas esse remédio é tão simples, e por que ele não está funcionando? Mas você sabe que quando a Bia adoeceu, eu escutei já nos primeiros dias uma explicação bem simples disso. A médica me disse assim, o tratamento quimioterápico, ele é um tratamento burro, porque ele mata a doença, mas ele mata também todas as outras células do sangue. Ele não escolhe qual célula. Ele abaixa a imunidade. É por isso que o cabelo né? cai, é por isso que a imunidade cai, é por isso que dá afta, que dá um monte de coisa. Então, faz sentido. Mas essas informações, você falando da rede social, a gente busca muito isso. Você vê... Daí, lógico, você tem que selecionar, né? Então, muita coisa que, por exemplo, o cabelo da Luísa vai cair ou não vai cair? Naquele período, a gente sabia que não cairia, porque ela não fez a químio, né? Ela fez a radiocirurgia. Mas caiu pelo estresse e pelos medicamentos. Exatamente. Então, cada caso é um caso. E também a gente não pode ter não medo chegou a ficar careca, né? Não. Caiu muito, mas até porque a Luísa tinha um cabelão, caiu bastante, mas não chegou a ficar careca. Foi mais enfraquecer, digamos assim. É porque o médico explica que o cabelo e as unhas são as coisas que menos o corpo se preocupa em manter.
porque ele está jogando tudo que precisa de energia para os locais que precisam de tratamento. Então, aí o cabelo cai, a unha pode cair, enfim, enfraquece. E aí você fica, nossa, isso parece tão simples, mas não é, né? Porque a gente não quer que isso aconteça, né? Não quer que isso aconteça. Mas outra coisa também que eu não tive medo de tomar remédios, experimentar, assim. Tomou muito, porque né, tem coisas, assim, que alguns remédios não deram certo pra mim, mas que vão dar pra outras pessoas. Isso. Então, tem muito esse cuidado de ver o que funciona, o que não funciona, porque eu vi muita gente também não tomando remédio e piorando, sabe? Então, e depende dos remédios, né? Porque tem uns que a gente pega já... Pelo nome já tem medo. Então, morfina, fentanil, eram coisas que só o nome já assusta, né? Porque a gente vê como droga, não como remédio. Então, foi um processo, assim, de a gente aceitar que eu tava tomando e ver que fazia bem ou não. E desenvolver a partir disso, procurar outros remédios. Porque outra coisa muito perigosa, assim, é das pseudociências, né? Porque nesse momento do câncer, todo mundo vai falar que tem alguma cura. Tem muita gente na internet que utiliza dessa sensibilidade que a gente tem para prometer algo que eles não podem dar. Então, não, mas se você tomar um chá, se você fizer tal coisa... Que, claro, às vezes ajuda mental, assim, às vezes tem um benefício, mas o câncer mesmo, dependendo, né? Tem os médicos que estudaram a vida inteira para isso. Foi muito importante a gente confiar nos médicos e o que eles tinham a dizer. E, claro, procurar mais de um quando era possível, ver o que a gente concordava, o que não. Até o tratamento deles com a gente foi importante nesse momento, porque às vezes tinha briga de médico que se conhecia ou não. E a gente teve que tomar decisões até disso, né? De escolher um profissional que a gente confiava. Porque a internet, ela pode ser muito perigosa, às vezes. Ela foi muito boa também. Porque a gente conseguiu... Eu fiz logo que eu descobri, falaram que eu ia precisar de doação de sangue. E eu fiz uma campanha, de novo, no meio da pandemia. Eu acho que em uma semana foram 100 pessoas doar sangue pro Erasto. E o sangue, ele é direcionado, põe o meu nome lá, mas não é pra mim. É pro hospital inteiro. Então, eu sou o vampiro do Erasto, né? Porque o pessoal ia lá e doava e foi muito legal. Gente que a gente não imaginava. Amigos meus, família. Foi uma movimentação legal, assim. Só que para ela fazer isso, quando a gente tinha descoberto, ela já sabia do câncer. Mas, por exemplo, a sua sogra, a Lisiane, ela estava lá, longe da gente. E a Luísa se preocupou em que ninguém da família soubesse por outro intermédio, porque daí vem a rede, né? Que é fácil, você mandou uma mensagem para alguém e essa pessoa está conectada com outra. Então, ela tomou cuidado na condição de que eu quero falar. E isso foi incrível. Ela chamou as pessoas da família específicas, inicialmente, para dar suporte, para depois estar contando, porque se a gente não tem esse cuidado, fica todo mundo desesperado. Porque quando uma pessoa da família está doente, a família fica doente. Né? E aí tem aquele doente que fica desesperado. A minha mãe, por exemplo, ela tinha medo quando eu digitava, ela ficava vendo no celular, a Luísa no hospital. Quando ela via que eu estava digitando, ela já ficava nervosa. Então, eu tinha que pensar muito bem o que eu fazia. E teve um momento que a gente tirou uma foto no hospital, eu achando que eu estava fazendo a melhor coisa do mundo, né? A mãe empolgada. E a foto, a minha mãe viu a Luísa de uma maneira... Um olhar triste. Com um olhar triste. Sabe? E a mãe ficou muito preocupada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente faz. E tem horas que você está com cabeça para isso. Tem horas que você só quer mandar uma mensagem e dizer tá tudo bem. Só que nessa mensagem tudo bem, um ponto, uma vírgula, qualquer coisa... vai mudar toda a interpretação. Então, é importante isso, né? Uma das coisas que eu vivi, né? E até por isso que eu perguntei como que foi essa questão do excesso de opinião, do excesso né? Porque eu vivi isso. Só que no meu caso, aliás, foi mais ou menos o que vocês estavam passando. Porque naquele momento, vocês achavam que não sairiam dali, né? Pois é. E aí... Eu, nesse momento em que eu sabia que a Bia estava nos últimos dias de vida, eu falei assim, eu não quero ninguém me ligando mais.
Porque eu não quero ter que responder a mesma coisa para Todo. 30 Uhum. pessoas. Sim. Então, eu nomeei uma pessoa na família e uma pessoa no trabalho, que eram os 2 grandes grupos, e só. Uhum. E aí eu dava informação para essa uma pessoa para que ela propagasse e para essa outra pessoa Uhum. para que ela propagasse. Sim. Porque a sensação que eu tinha é que eu ia receber mensagem assim: e aí, já morreu? Aham. E você Aham. corre esse risco. Aham. Porque a pessoa pergunta: e aí? E aí? Cara, Porque o desespero de quem fica lá fora esperando é muito maior do que o desespero que a gente está passando. Uhum. Então, tiveram momentos com algumas pessoas que eu tive que falar que eu tinha que me posicionar, eu não podia chorar, eu tinha que ficar firme, porque eu via na expressão da pessoa que qualquer coisa que eu falasse, a pessoa ia desabar. Uhum. Né? E tinha muita pressão sobre mim também, né? Porque como eu tava vendo as coisas, eu tava consciente num momento ali, porque teve outro que eu nem sei. Consciente, mais ou menos. Tava em Nárnia, mas tava ali. Meu corpo tava ali, Tava às vezes eu tentando voltava. ficar- Mas eu, justamente por causa disso, eu me forçava a parecer melhor do que eu realmente tava. Eu aguentava algumas dores que eu não precisava, para as pessoas não me olharem com um olhar de pena. Porque isso me destrói, até hoje, assim. Até hoje, ela não gosta. Eu entendo, assim, que as pessoas querem ajudar, ou às vezes falam... as pessoas não sabem o que dizer, e às vezes acabam falando coisas que a gente não quer ouvir. Uhum. Então, em muitos momentos, assim, eu ouvi muitas coisas que eu não queria, até muita gente utilizando da religião para falar alguma coisa tosca, assim. Uhum. Então, que eu tô pagando o pecado, Nossa. que eu tô passando mal por causa pros meus pais aprenderem, para as pessoas em minha volta aprenderem. Uhum. E a gente não Então, quer que as pessoas pensem dessa forma, Uhum. porque cada um tem que respeitar a sua religião. Eu acho que não, todas as religiões nos ajudaram, né, filha? É Todas, isso, todas. é justamente isso. E é incrível essa união, né, filha? A gente pediu energias, Uhum. né? Não pegando nenhuma religião específica. E a gente viu essa fé acontecendo de um jeito bom. Uhum. Isso O foi meu muito problema bom. é justamente o pessoal que usa dessa fé pra falar coisas que não é da fé. Sim. Que utiliza da palavra da Aí fé. é religião, não é fé. Isso. Uhum. Porque, nossa, a gente sentia a energia no hospital, assim. era Teve um incrível. momento que o sol brilhava mais forte, assim. O dia tava lindo, tudo dando certo. As músicas, a gente às vezes botava música e tentava curtir o No quarto. carnaval, a gente enfeitou o quarto dela e foi uma coisa muito inusitada, né? Uhum. Porque a gente precisava quebrar aquele clima. E as pessoas diziam, como é que você fez isso, Elaine? Eu falei, não sei. Eu cheguei em casa, peguei aquela sacola que eu tinha de kit de festa e vou levar para o hospital. E as pessoas iam visitar a Luíse para tirar foto, sabe? Uhum. Não que todo mundo tenha que fazer isso, mas foi uma Sim. maneira que a gente encontrou de deixar a coisa mais leve, mas levamos coisas para ela poder assistir filmes. Uhum. Eu levava óleo essencial para ela não curtia muito, mas eu passava em mim, daí o quarto ficava cheiroso. Uhum. Então, eu acho que existem estratégias em situações difíceis que a gente tem que estar atenta. Sair um pouco daquela questão do sofrimento e pensar no que você pode ajudar. Uhum. E tem algo que a Luíse disse quando ela tinha 2 anos de idade e que eu trago até hoje, é assim, mãe, cada um é cada um. Quando ela me falou isso quando ela tinha 2 anos de idade, caiu uma ficha que eu digo, o que ela está dizendo para mim? Né? Quem é esse ser tão pequeno que tem essa percepção? Uhum. E aí eu trouxe isso em todos os momentos mais cruciais na questão. Cada um é cada um. E aí eu tentava, nesses momentos difíceis, descontrair. Então, por exemplo, quando ela tinha que fazer ressonância, que era uma coisa muito complicada, porque ela não conseguia fazer sem sedação. Eu sentia muita dor ainda, né? Quando ela saía da ressonância, ela sempre fazia alguma coisa engraçada, assim, né? Porque você tá com o efeito E aí teve momentos que ela cantava e eu gravava na cabeça a música para que quando ela acordasse, dizer, filha, foi muito divertido. Você cantou essa música para ela rir. Uhum. Sabe? Não, ela saía da máquina fofocando e cantando. Ela falava nível, de né? coisas mais inusitadas. Teve momentos que eu anotava no papel e dizia, depois eu vou contar para ela ver o lado divertido da coisa. Sim. Então foi assim que a gente foi trazendo e conduzindo
porque a carga é muito pesada para carregar. E se você não fizer um trajeto, um planejamento, você não se organizar diariamente, você se perde. E aí você só pensa no ruim. Sim. Então, algo que a gente precisa se desprendam das coisas ruins, pensem nas coisas boas, na energia que as pessoas trazem, nas palavras bonitas. E os momentos mais desesperadores, eu vou te dizer, eu sempre recebi pela rede social, né? Normalmente pelo WhatsApp, que é o que eu utilizo, uma mensagem de consolo. E de amparo, e de energia. E eu dizia isso, é isso, sabe? Então, você tem que ficar atento ao teu redor de todas as pessoas que podem te ajudar, porque a gente sozinho, você não vai a lugar nenhum. Sim. Não, sim. e até da rede de apoio, assim, que a gente criou, uma coisa que foi muito importante foi eu ter largado a parte burocrática e deixado com a mãe, que foi a responsável de falar com o hospital, com o plano de saúde, com os... financeiro até, porque eu não ia aguentar e, assim, eu sou muito grata pela mãe que eu tenho, que ela deu conta, porque ela me deu um suporte, assim, mental até, que não era nem físico, porque o físico eu tava passando não tinha que fazer, mas tem coisas que eu só aguentei na cabeça porque a minha mãe estava junto comigo. Todos os dias lá no hospital, a gente... teve um momento que estava passando Superliga de vôlei, minha mãe adora vôlei. A gente passava a madrugada assistindo vôlei. E assim, era um momento, a gente ficava brava dos enfermeiros entrarem no quarto para fazer o trabalho deles, que a gente estava assistindo vôlei. Alguns que gostavam de vôlei também. O pessoal, assim, que esteve conosco, a gente tem que agradecer, não tem como falar o nome de todos, mas cada um que ficou do lado da Luíse, dos profissionais que atuaram, eles foram exemplares, assim, na condição de que eles me ajudaram muito. Eles me deram dicas, eles foram atenciosos. Alguns não tanto, mas isso não cabe. Mas aqueles que agiram como mãe, sabe? Como amigo, como companheiro, como... Hoje a gente tem contato com muitos e que eles mandam mensagem, como é que está a Luíse, né? Então, a felicidade que a gente sente é a felicidade deles, porque eles viram uma história mudar. E eu acho que o importante é o trabalho deles fazendo efeito, sim, né? É o trabalho fazendo efeito. E o que eu sempre digo? O mérito é todo da Luíse. Né? Então, ela fala de mim, assim, e eu agradeço imensamente. Eu fiz o meu papel porque eu a amo, né? E eu acho que eu daria minha vida por ela, ela sabe disso. Mas não era para ser assim. A gente tinha que viver... Eu não queria a sua vida, eu queria a minha com você do lado. E tem essa história também. Então, a gente estar aqui, podendo falar sobre isso de uma maneira muito tranquila, é para que todas as pessoas que ouvirem, amigos, conhecidos, pessoas que não nos conhecem, percebam que a vida é muito mais, sabe? Do que traumas, do que dores, do que sofrimentos. A vida é você viver cada dia e acreditar que ela pode ser melhor. Depende só da gente. Depende de um olhar diferente, depende de perceber o sol brilhando, as plantas, sabe? Ver o que tem em volta. E, lógico, nós somos pessoas privilegiadas, eu diria, da sociedade, né? Porque a gente tem acesso a muita coisa. Eu digo, tudo que eu estudei até então me serviu para conduzir essa situação, porque foi o maior desafio que eu enfrentei na minha vida, porque em momento algum eu imaginei que eu tivesse que viver isso, mas a gente viveu. Ninguém imagina, né? Ninguém está preparado para uma situação ninguém está preparado, mas a gente tem que se preparar, não esperando que isso aconteça, mas se preparar na hora que a coisa acontece. E não fugir, não desistir. Teve uma pessoa em especial que me disse assim, não desista, em hipótese alguma, não desista. E quando... Eu nunca, jamais desistiria. Mas quando vem aquele desespero, eu lembro daquela pessoa me falando, sabe? Não desista, não desista. Porque a gente está aqui para sair melhor do que a gente chegou. Né? Olha, eu sei que vocês são telespectadoras do Vírgula. Somos então, mesmo. O que eu vou falar agora não é surpresa para vocês. Tá. Mas, lá, quando o girassol tá na plantação...
ele tá lá se fortalecendo. Deixa eu pegar um girassol mais bonitinho, né? Ele tá lá. Todos são bonitos, mas, né? Ele tá lá na plantação e o sol tá aqui, né? Brilhando, e ele tá se energizando e se fortalecendo e se mantendo vivo. Sim. Quando o sol não brilha lá na plantação, eles estão lá pro sol, né? Quando ele não brilha, eles se viram um pro outro e se fortalecem assim. Isso. Quando o sol brilhava lá no hospital, eu tenho certeza que você achava lindo e festejava aquele dia bonito. Mas quando o sol não brilhava, a sua mãe estava lá. E eu tenho certeza que você só estava forte do jeito que você estava, porque a Luíse também te dava essa força para... Foi uma troca incrível, assim, foi... eu sou fã do sol, né? Tanto que minha mãe sabe disso, e quando minha mãe vê o céu lindo, eu mando mensagem para ela e digo: mãe, hoje o sol tá lindo, o céu tá incrível, esse azul que eu amo, eu sou movida a sol. Então, quando o Luiz estava no hospital, nós tivemos a oportunidade de ficar num quarto onde tinha uma janela muito grande. Eu escancarava aquilo, dizia: olha que lindo, tirava foto e às vezes mandava para algumas pessoas em especial e dizia: mais um dia. Isso, mais um dia. E a gente é fã de sol, de lua, né? De estrelas. A gente tem uma estrela brilhante que nos cuida também. Então, o girassol é muito importante para nós também. Muito obrigada por virem contar a história de vocês, por terem essa coragem de vir aqui falar. Lu, você quer deixar seu arroba? Eu não sei se seu Instagram é aberto, se você quer ir... Ele é fechado, justamente porque eu tenho medo de falar sobre essas coisas. Então, fica por isso mesmo. Pode ser. Então, é Luize, Luizenj, no Instagram. E eu tava planejando falar sobre as quem coisas, sabe né? não nasce uma comunidade aí. É né? O meu plano, assim, eu só tenho que ver como. Tem que ser com muito cuidado, né? É um assunto delicado. O primeiro passo foi hoje. Exatamente. Já começa postando os cortes que vão sair daqui dessa conversa. Combinado. Muito obrigada, Elaine. Obrigada, Virgínia. Admiro demais vocês. A Elaine, além de tudo, foi a celebrante do nosso casamento. Então, muito obrigada mesmo por fazerem parte da minha vida. Não é por acaso que nós estamos juntas, né? Eu acho que a vida faz com que a gente se ligue a pessoas que a gente tem afinidade, algumas nem tanto, mas a gente vai lapidando e vivendo feliz, né? Não, e quanta coisa em comum a gente tem. Nossa, quando eu conheci você, né, Virgínia, antes da gente chegar no dia de hoje, a gente já tem muita coisa que nós vivemos, e você tão mais jovem do que eu, mas é muito legal porque eu sempre amei a juventude e assim faz com que eu também me sinta mais jovem, né? Isso é bom. Né? Ó, quem tá falando aqui o baile que dá lá na quadra de vôlei. Amanhã eu jogo cedo, gente. Isso aí. E você, se não segue a gente ainda lá no Spotify e no YouTube, já passa a seguir e ative o sininho para que cada vez que suba um novo episódio apareça aí como notificação no seu celular. Estamos também no Instagram e no TikTok. Até a próxima vírgula.